partir de hoje, 1º de junho, a regra de pagamento mínimo de 15% da fatura do cartão de crédito será extinta. Mas os juros e encargos continuam. Conheça agora as dicas para fazer melhor uso do seu cartão. Com a mudança, os bancos e as instituições financeiras vão poder definir um percentual mínimo de pagamento para cada cliente, de acordo com o perfil e o relacionamento dele com a instituição. Outra medida acaba com a cobrança de 2 taxas de juros diferentes para quem deixa de pagar o valor total da fatura. A partir de agora, os bancos poderão cobrar apenas uma taxa, a do rotativo regular, definida em contrato. Em caso de inadimplência, as instituições financeiras podem aplicar juros de mora e multa. A taxa de juros é a mesma para a situação dele pagar o mínimo ou não, dele cumprir. Agora, se ele não cumprir o pagamento mínimo acordado contratualmente com a instituição financeira, né, a emissora do cartão de crédito, ele, além dessa taxa de juros, ele está sujeito a pagamento de mora e multa. Essa é a diferença, mas a taxa de juros é a mesma, independente dele pagar um mínimo ou não. O planejamento do uso do cartão é a melhor forma de evitar os juros altos dessa modalidade de crédito. O estudante Renato Ferreira já teve que pagar um valor menor do que o total da fatura e encontrou uma estratégia para driblar os juros altos. Normalmente eu utilizo da estratégia de fazer o cálculo, né, e pagar sempre 50% do total da fatura. Foi só uns 2 meses que eu experimentei fazer essa estratégia. Assim, eu gostei porque uma coisa que eu não consegui pagar nesse mês, aí no mês posterior eles não colocaram juros altos para mim. Desde o ano passado, o consumidor só pode fazer o pagamento mínimo do cartão de crédito por 1 mês. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rolar a dívida e o cliente tem que quitar o valor ou parcelar em outra linha de crédito, com o juro mais barato. Essa regra está mantida. O planejamento do uso do cartão de crédito é a melhor forma de evitar os juros altos dessa modalidade de crédito. Este consultor de finanças pessoais defende que as pessoas usem o cartão de crédito para pagar contas do dia a dia, mas sem comprometer a renda do mês. O cartão de crédito precisa ser usado como se ele fosse dinheiro. Então, antes de usar o cartão, pergunte-se: posso pagar em cheque? Posso pagar em dinheiro? Posso pagar no cartão de débito? Se a resposta for sim, você tem dinheiro, então você também pode usar o cartão. E qual é a finalidade de usar o cartão? Qual a vantagem de usar o cartão de crédito? Única e exclusivamente pelos pontos, porque você vai ter que pagar de um jeito ou de outro. Agora, se as pessoas pensam ao contrário, não posso pagar com cheque, não posso pagar com cartão de débito e muito menos em dinheiro, então eu vou usar o cartão, o que ela está fazendo? Ela está contratando um crédito com as maiores taxas de juros do mundo. Então ele está fazendo uma grande bobagem. Durante a greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias, muitas manifestações, faixas, discursos pediam intervenção militar. Mas afinal, a gente sabe o que é uma intervenção militar? Em que caso ela pode ser feita? Quais as consequências dessa intervenção? E hoje a gente vai conversar com a doutora, advogada, a doutora Isabela, e que ela já esteve aqui, a Isabela Albernaz, como apresentadora da TV Minas Brasil. Boa tarde, Isabela, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, Francis. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Jornal da Cidade. Isabela, o que é intervenção militar? Então, Francis, a intervenção militar é uma das formas que a nossa Constituição prevê de os militares, né, as Forças Armadas do Brasil, agirem em defesa da manutenção da ordem. Né? Isso está previsto, né, em 2 artigos da Constituição, o 136 e o 137, né? Mas nos 2 casos, os militares agiriam justamente para poder manter os 3 poderes. Isso inclui o legislativo na presença do nosso presidente. Então, no caso, não seria possível através de as Forças Armadas, um levante armado, depor aí o nosso presidente. Não seria constitucionalmente permitido. Então, em que caso que isso poderia acontecer, Isabela?
Nos casos, por exemplo, onde há uma ameaça iminente, né, à nossa soberania, isso pode acontecer através de decreto. Só que o presidente da República ele não vai agir sozinho, né? Ele vai instituir aí o estado de defesa, mas antes ele vai se comunicar com 2 conselhos, né, que é o Conselho de Segurança Nacional, Conselho de Defesa, e aí esses conselhos são compostos por representantes do Judiciário e também do Legislativo. Então tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado, representantes das minorias das 2 casas. Então são conselhos que vão deliberar junto ao presidente para poder verificar se é realmente necessário, de que forma isso pode ser feito, mas sempre em caráter temporário. Então a Constituição prevê um prazo de 30 dias para o estado de defesa, que pode ser prorrogado pelo mesmo período, caso seja necessário, né? E se não for possível, dentro do estado de defesa, afastar essa ameaça iminente à nossa soberania, né, ou acalmar ali os ânimos, caso tenha alguma desordem, alguma situação ocorrendo, aí pode sim ser decretado estado de sítio, né, que é um pouco mais grave e também um pouco mais duradouro, né, prevê 30 dias, mas pode durar inclusive enquanto existir essa ameaça, só que por ser um pouco mais agressivo, né, a interferência ali do Estado naquela situação circunstancial, ela exige, além da deliberação do presidente com os conselhos, né, que eu já citei, exige ainda a autorização do Congresso Nacional. Então ela é autorizada, né, são essas 2 formas. E a intervenção, né, como o pessoal está cobrando aí nas ruas, né, existe uma intervenção atualmente que está ocorrendo aí no estado do Rio de Janeiro. É importante falar, na intervenção você retira a autonomia do ente federado, Francis. Então isso é muito grave. É a primeira vez, inclusive, que isso acontece desde a Constituição de 88. Então hoje a União está gerindo o estado do Rio de Janeiro. Né? Então se retira a autonomia daquele ente federado para que seja restabelecida a ordem, e aí só então é devolvido esse poder ao ente federado, ao Estado, no caso. Isabela, a gente conhece a história do Brasil, em que o Brasil foi governado por um militar. Então aquilo não foi uma intervenção, foi um golpe militar, seria isso? Sim, foi um golpe, Francis, porque na época a Constituição de 46 não previa esse tipo de interferência, né? Então, assim, existia uma polarização muito grande, né, em termos internacionais, entre liberais e comunistas e socialistas. A gente tem Cuba, né, que naquela época estava ali de frente a frente com os Estados Unidos, essa questão de ideologia muito forte, né? E quando o João Goulart, que na época era o presidente, né, propôs algumas reformas, né, algumas reformas de base, e tinha um cunho muito social, isso desagradou alguns setores da sociedade e despertou ali aquele medo, né, de ele instaurar um regime socialista ou comunista no Brasil, porque uma das propostas dele era uma reforma política que instauraria, inclusive, a criação, né, de um partido comunista, legalizaria o Partido Comunista no Brasil. E isso aí desagradou, inclusive, militares dos Estados Unidos. Eles não tinham interesse em ter mais uma nação, né, socialista aqui na América do Sul. Cuba já estava suficiente para eles, era um problema que eles já tinham que cuidar. Então, uma nação do porte do Brasil, eles não queriam, eles não admitiriam isso nunca. Então, eles começaram a se articular com os nossos militares, e os militares se aproveitaram de um momento em que a gente estava sem representantes do executivo, né, porque estava o presidente e o vice-presidente fora do país, e aí eles instauraram aí, como se fosse um governo de exceção mesmo. Sabe? Então, assim, eles fizeram uma modificação na Constituição através de um ato institucional, o ato institucional número 1, e mitigando aí o poder do presidente, limitando os poderes desse presidente, né? Só que acabou que esse ato institucional não foi o único, a gente sabe que foram 5, né? E aí cada um foi um pouco mais agressivo do que o outro, chegou no ponto que eles fecharam o Congresso e concentraram todo o poder nas mãos dos militares. Então, assim, foi um momento de ditadura mesmo, porque você não tinha ali um judiciário atuante, você já não tinha mais um legislativo, né? Você tinha só um executivo concentrado, gigante, né, e que gerenciava tudo, inclusive os meios de comunicação, né? Então, realmente foi um regime militar ditatorial que aconteceu no Brasil, e isso não estava previsto na Constituição. Hoje a gente é governado por um ex-vice-presidente, né, que é o Michel Temer. A forma, então, de o Michel Temer ser tirado do poder, primeiro vencendo o mandato dia 31 de dezembro agora deste ano.
E segundo, seria através de um impeachment. Seriam essas duas alternativas para que ele pudesse sair, e quem que estaria assumindo então o poder dele no caso do impeachment? No caso de um impeachment agora, nesse momento, já faltando meses, né, para novas eleições, quem governaria seria o legislativo, né? Então, assim, não teria essa opção de alguém assumir no lugar. Né? Então, assim, a gente realmente seria mais viável nesse momento manter o Michel até o momento das eleições, onde o povo de fato vai exercer o seu poder através do voto. Inclusive, Francis, é importante falar isso, muita gente que pede a intervenção militar fala que se o povo convocar as Forças Armadas, eles vão ser obrigados a agir, porque, de acordo com o artigo 1º da Constituição, todo o poder emana do povo. Mas não é bem assim, esse artigo ele ainda continua um pouquinho mais à frente, ele fala todo o poder emana do povo, né? E esse poder é exercido através dos seus representantes legalmente eleitos. Então, assim, a gente precisa sim exercer o nosso poder, mas é através do voto, né? O caso de impeachment, né, são casos extraordinários e a gente tem que evitar chegar nesse ponto, né? Então, assim, o ideal é que você escolha os representantes de forma consciente, no momento oportuno, e depois cobre dele aquilo que foi proposto nas campanhas, né? Então, assim, caso isso não ocorra lá na frente, tem meios de cobrar, a gente precisa ser mais atuante, né? Então, o impeachment é algo muito sério. Isso tem que ser evitado. O pessoal tem que entender que a gente não pode colocar lá e depois querer tirar a força, né? Isso viola a nossa Constituição. Então, gera margem para várias outras situações que são nocivas à nossa democracia. A gente precisa ter muita calma nessa hora, né, realmente, e cobrar, mas do jeito certo, né, e evitar chegar aos extremos. Pois, Isabela, então a gente agradece a sua participação e deixamos aberto a você, telespectador, se tiver alguma dúvida, manda para a gente, para o nosso WhatsApp, a gente vai estar encaminhando para a doutora Isabela e tentando responder para vocês, tá bom? Obrigado, Isabela, uma boa tarde para você. Obrigada, Francis, e obrigada a todos vocês que acompanham a TV Minas Brasil. E a gente volta já já. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Drogaria Vita Farma, perfumaria, cosméticos e medicamentos. Disque entrega 3672-3535. Rua Joaquim Murtinho 251, ao lado da TV. Clínica Estar Bem, cuidando do seu sorriso. Cirurgião dentista especialista em implantes. Rua Rio Grande do Sul 655 Centro. 3671-6536. Team Seguros, a segurança que você precisa estar aqui. Seguros automotivos, auto, frotas e equipamentos agrícolas. Rua Gastão Campos Lepesquer 115, Alto do Córrego, 3671-4600. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Autopeças e Mecânica Farães, Multimarcas. Rua BR-040-275, Amoreiras 2, 38-3671-6593. Fatirella Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente 5, Centro, 3672-4343. Jockey Clube 90 anos, tradição e estrutura, o melhor e mais completo clube da região. Temos sauna seca e úmida, quadras de tênis, futevôlei, vôlei de praia e peteca, uma pista de atletismo e ginásio poliesportivo coberto, um campo de futebol sintético, outro de futebol tradicional e 3 de futebol society. O parque aquático possui 5 piscinas para crianças e adultos. Temos ainda o melhor salão de festas da região e um imenso parque infantil. Venha conhecer e fazer parte dessa grande família. O seu lazer é o nosso compromisso. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você.